E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. Do vídeo de agora trazendo tudo para vocês sobre as últimas notícias do nosso querido tricolor São Paulo, que jogou ontem contra o Atlético Mineiro com grande polêmica de arbitragem e também enfrenta o Alianza Lima quinta-feira no Morumbi, estreia do time na Libertadores jogando em casa. E quero que você comente aí, você daria chance para base, para os moleques da base nesse jogo que em tese é o jogo mais fácil aí do grupo? Quero saber a sua opinião. Antes de mais nada, também deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Muito obrigado a todos, atingimos a meta de 20 mil inscritos e agora vamos buscar aí 25 mil inscritos, então se inscreve e dá essa força para esse jovem São Paulino. Bora assistir o vídeo junto aí, no final eu volto, a gente vai falar muito do jogo de ontem, da projeção para o jogo de quinta-feira e tudo sobre o nosso querido tricolor, beleza? Cresce eleitorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Grande protagonista do empate de ontem com o Atlético Mineiro, o elenco voltou ontem mesmo lá de BH, hoje já se reapresentou no período da manhã no CT da Barra Funda, porque na quinta-feira tem segunda rodada da Libertadores, jogo contra o Alianza Lima no Morumbi às 9h30 da noite. Então aqueles que foram titulares, jogaram por mais tempo, fizeram aquele trabalho regenerativo, né, de fisioterapia e tudo mais. Os outros fizeram ali treinamento normal, 11 contra 11. E aí a gente tem então atualizações. Pablo Maia, Lucas e Oscar, principalmente Lucas e Oscar, continuam nos seus trabalhos aí no departamento médico. O Lucas tratando as dores no joelho, o Oscar com aquela pequena lesão que ele teve na coxa. São esperados para quinta-feira? Sim, mas o time ainda é muito cauteloso em relação a poder contar com essa dupla que é tão importante para o São Paulo. Agora, no final de semana, o torcedor foi pego de surpresa. Afinal, o Luiz Gustavo foi afastado, segue internado ainda hoje, ainda no Hospital Israelita Albert Einstein, por causa de uma tromboembolia pulmonar. Isso mesmo, ele sentiu dores na região torácica, acabou sendo internado e segue em observação. Não há uma previsão de poder contar com o volante, ele que vinha aí depois de ter se recuperado de uma lesão no pé, de um dedo quebrado do pé, agora então com esse problema que requer muitos cuidados. Tá certo, Mi? Agora eu vou pro restante dos jogos. A gente assistiu o primeiro, que o Real Elite venceu, e agora a gente vai ver se o Neymar vem por aí, algum outro presidente. O Zubeldia foi expulso. Ele tem que se emendar, né, gente? Nossa. Ele sabe que já é marcado pela arbitragem. Com a terceira expulsão dele pelo São Paulo, se não me engano, já tem 26 Só falta amarelos. ele bater em alguém, viu? É. Não tem o que apertou o nariz do outro, que vocês falaram? É, o Mourinho. Então, só tá faltando ele Lá na fazer uma Turquia. coisa dessa, hein? Cara, ele é muito intempestivo no banco de reservas. Eu tenho uma impressão de que a CBF orientou os árbitros a ficarem mais rigorosos com os treinadores de um modo geral. Eu tenho visto cartões para os técnicos direto, a todo momento. Eles falam alguma coisa, esboçam uma reclamação um pouquinho mais forte, o árbitro já vai lá e dá amarelo. Então, treinadores como o Zubeldia, como o Abel Ferreira, se eles saírem um pouquinho do tom, eles serão amarelados e, consequentemente, vermelhados se continuarem. Não tem jeito. E isso acaba atrapalhando o time do São Paulo, ele não vai poder dirigir o time contra o Cruzeiro, o time fica órfão ali durante o jogo, durante o resto da partida. Então tá na hora do Zubeldia aprender. E a diretoria também pode cobrar um pouquinho, né? Tudo isso que você falou tá corretíssimo. Mas vamos lá, vocês viram o lance que ele tava reclamando? Era pro Lianco ter sido expulso, gente. Aí tira qualquer um do sério mesmo. O Lianco foi com a sola do pé levantada e deu no Ferrarese. Tem que sair, não sabe, os caras são ruins demais. E aí expulsa no final quando não era nem falta. Exatamente, então assim, aí tá errado falta, o Zubeldia, tá amarelo. Tá errado o Zubeldia, mas também vamos lá, né? Pelo amor de Deus, os caras são muito ruins. Olha aí, e o lance do Caleri, eu acho que tá bem ali, sabe, muito ajustado. Eu até expulsaria o Caleri, acho que sobra uma cotovelada. Agora, o Lianco era para ter sido expulso antes. Primeiro tempo ainda. Tava certo o Zubeldia de reclamar. Passou um pouco do tom? Passou. Mas pelo amor de Deus, o Ramon Abateabel, árbitro de Olimpíada e tudo, muito ruim, muito fraco. E não foi afastado pela CBF. Pelo A amor CBF de Deus. gostou da arbitragem dele. Horrível, era para ter sido expulso o Lianco. Adianta o árbitro falar alguma coisa? Adianta, porque eles falam, eles são expulsos, adianta ou não adianta nada Falar essa pro pressão? árbitro? Não, quando eles gritam lá... Eu acho que não, só atrapalha. Não adianta, mas aqui ali, Michel, você perde a estribeira.
Você vê que o cara não tá Não, fazendo o que é pra... técnico, adianta o o técnico técnico, falar ele alguma perde a coisa? Não estribeira. adianta. Né? Pro árbitro, Mas tem adianta. que se controlar, faz Não, parte, tá, Zé. eu concordo com você. Tipo, o técnico vai mudar a opinião dele? Ainda se o mais, árbitro- não, lógico que não. O Ainda mais quem, árbitro vai mudar a opinião ainda dele? mais quem sabe que é não perseguido, mas é mais marcado por arbitragem. Ele, o Então, Abel e o Renato Gaúcho acho que são O os cara três. dá um grito já, né? ok. Observação, né? O Luiz Gustavo vai saber o que vai acontecer. São Paulo até que foi lá e conseguiu um empate jogando direitinho. No primeiro tempo, o São Paulo jogou melhor, inclusive, no primeiro tempo, do que o Galo, mesmo no Mineirão. O público não era muito grande, não. O que dá vamos dizer, uma arrefecida, nas críticas ao Zubeldia. Em que pese a expulsão, a gente vai falar também depois de mais expulsão, como a do Caleri. Acho que talvez seja interessante a gente até sair da discussão do Palmeiras do Abel, do São Paulo do Zubeldia, né? O São Paulo do Zubeldia consegue jogar mais que o Palmeiras do Abel, hoje, nessa temporada. E olha, não sei como, mas consegue. Então essa é a cobrança, assim, né? Então, o São Paulo, o Zubeldia começou a semana por um fio, certo? Depois do empate com o Sport. Aí ele tinha o Talheres em Córdoba e o Atlético no Mineirão. 2 times que o São Paulo não vencia, né? O Talheres do São Paulo nunca venceu. O Atlético, desde que o Hulk chegou em 2021, o São Paulo nunca venceu, seja em Minas, seja em São Paulo. A estratégia e as partidas que o time fez na Argentina e no Mineirão dão crédito ao treinador. O São Paulo dominou o jogo na Argentina, venceu com méritos. Do jogo da Argentina para o jogo do Mineirão, perdeu o Oscar e o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo por tempo indeterminado. É um problema que pode até levar ao jogador, se ele entender assim, parar de jogar futebol, porque é uma questão que demora alguns meses, é anticoagulante. O São Paulo viveu uma situação parecida com o Rodrigo zagueiro, ele parou de 3 a 4 meses, voltou a jogar quando ele tinha 29 anos. Depois foi para o Inter, voltou a sentir o problema, porque ele é um problema que pode voltar, voltou a ter no Inter, ficou mais tempo parado e foi jogar futebol até os 37 no Vasco. Mas o Rodrigo quis encarar isso dos 29 aos 37 anos e é um problema que não é impeditivo, mas ele limita e pode fazer com que você fique períodos sem poder fazer atividade física. É o que o Luiz Gustavo está vivendo agora pela primeira vez. Então, eu imagino que a decisão fique mais nas mãos do Luiz Gustavo do que propriamente uma decisão do clube, né? Posto isso, então, o time do jogo do Talheres já era muito diferente do jogo do Atlético. Eu avisei para não levar o Oscar, né? Beleza. É verdade. Né? Tem isso. Verdade. Embora, né, aí tem uma questão que é o cobertor curto do São Paulo, que vai acontecer outras vezes, né? Com esse elenco que o São Paulo formou numa temporada muito complexa, né? E o São Paulo correu o risco de formar um elenco com um time titular com uma idade muito avançada e um time reserva só com os garotos que ontem entraram e não foram bem, o que é natural. Entraram de novo o Matheus Alves e o Lucas Ferreira, ontem não foram bem, porque talvez o jogo não fosse o indicado para eles. O São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, e acho que isso, o Massinho já falou isso outras vezes, isso surpreende, porque normalmente o time do São Paulo, do Zubeldia, entra em campo organizado de uma forma que você fala, esse time treinou a semana inteira, fez 10 treinos e está apresentando isso. Não, o São Paulo fez de novo um treino só pro jogo. E o São Paulo esteve organizado, dominou o Atlético, com uma formação inédita no primeiro tempo, incluindo com as saídas do Caleri e do Enzo Dias. Tem o lance no final do primeiro tempo, o lance do Lianco, que bateu o jogo inteiro e que provocou a revolta do Zubeldia. Aí, nós vamos chegar na expulsão do Zubeldia, não a expulsão do Lianco e a entrevista. E o desfecho da semana do Zubeldia. No segundo tempo, o Cuca, com um banco bem melhor, mexe bem, o Atlético começa a criar, sobretudo pelo lado esquerdo. E o São Paulo, com aquela linha de 3 / linha de 5, o Cédric na frente. Então, o São Paulo bloqueou a Arana e o lado esquerdo do Atlético, que é o grande desafogo do Atlético no primeiro tempo inteiro. O Cuca responde, coloca Rubens também, depois colocou Bernard também, depois colocou
Júnior Santos, Igor Gomes é o banco do Cuca, o banco do Zubeldia é o Matheus Alves e o Ferreira, né? E quando ele foi recorrer ao experiente, o Caleri botou o time no mato. Mesmo que o árbitro tenha sido, talvez, rigoroso demais. Abriu ali o supercílio. E aí, na parte final, o São Paulo só defendeu o 0x0, o Rafael foi super bem, os 3 zagueiros foram super bem. Aí, além do desempenho, Tironi, tem uma questão numérica. Desde que o São Paulo adotou o sistema de 3 zagueiros, no jogo contra o Palmeiras, 0x0, foram 6 partidas. Palmeiras, São Bernardo, Novo Horizontino, Palmeiras, Sport, Tajeres, 7 partidas. 7. Galo. São Paulo tomou 2 gols de pênaltis inexistentes, em 7. Então tem uma coisa aí, né? Tem uma coisa sólida no aspecto defensivo. Bem armado, bem a reformulação que o Massini falou, o São Paulo também está passando, né? E acho que o São Paulo, o Zubeldia conseguiu construir um sistema defensivo forte, que para um time que tem limitações técnicas é fundamental para você sobreviver, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. O Vessone falou, São Paulo não faz gol, mas também não toma, né? E não tomar gol é um indício bom tanto para pontos corridos quanto para mata-mata. A partir dessa semana, que é o Alianza em casa e Cruzeiro em casa, o São Paulo vai ter que, além do sistema defensivo, encontrar alguma forma de agredir o adversário. Ontem teve a oportunidade de ganhar o jogo, inclusive com o menino Lucas Ferreira, depois do lançamento do Ares. E aí, só para finalizar a semana do Zubeldia, essa atitude aí e a coletiva, quando ele fala, a gente mostrou a frase, que ele vai defender o São Paulo até o fim, ele atinge o torcedor que está carente de liderança. Porque o São Paulo não tem um comando como o do Palmeiras, por exemplo, em que a presidente, qualquer dividida, ela chega de sola. O Zubeldia está meio ilhado nessa história. E o torcedor de São Paulo entendeu, porque o torcedor de São Paulo está vendo, o time já no Paulista tem o pênalti lá no Allianz Parque. Começa o Brasileiro no Mineirão, a escala do Abate-Abel, como eu disse no início, ela para o Zubeldia, quando o Zubeldia espanou de novo, você lembra uma vez? Inclusive com o repórter, chutou o negócio? Foi o jogo contra o Atlético. O Atlético, exatamente. Quem era o árbitro? Ramon Abate-Abel. Então, aí ele fala isso na coletiva, né? É um árbitro absolutamente caseiro que fez uma arbitragem completamente caseira, mas isso já passou. Eu acho que a questão da entrevista, ela talvez provoque uma reconexão mínima de um torcedor que não tinha entendido que o técnico, além de defender o clube até a morte, ele é um bom treinador. Com pouco, ele tem feito mais do que se esperava, né? E acho que ontem isso pode ser medido na organização do time no início e depois na atitude dele depois. Eu não concordo com a atitude dele. Eu acho que ele tinha que ir até o limite do amarelo. De novo, a gente pode comparar com as questões do Abel, que é o técnico que defende o time dele a ferro e fogo, mas que foi sabendo encontrar alternativas para não ficar exposto a todo momento, seja com os seus auxiliares entrando muitas vezes na linha de frente. O Zubeldia tinha que reclamar, sim, até o limite do amarelo. A partir do momento que ele é expulso, invade o campo e tal, não sei o quê, ele deixa o time sem comando na beira no segundo tempo. Então isso não é uma atitude inteligente, mas ela pega bem para o torcedor, você entendeu? Sim. Quando ninguém... Porque ontem, de novo, é a direção do São Paulo quem tem que tomar a frente se ela se sentir prejudicada num jogo de futebol. A torcida gritou até o nome dele, né, quando ele foi expulso. Sim. São Paulo. Então, essa reconexão, ela aconteceu por esse motivo, mas principalmente pelos 2 jogos bons que o São Paulo fez fora de casa. Contra o Talheres e contra o Atlético. E o Caleri, Vessá? Entrou, pimba, cotovelada, tchau. E eu vou falar, hein, vou fazer uma confissão aqui. Quando eu tava jogando lá o primeiro tempo, e eu falei, esse já é jogo pro Caleri. É jogo pro Caleri, porque os caras têm uma defesa forte, não sei o quê. O André Silva, coitado, o cara não ganhava uma bola de costas. Entregou um monte, deixou o São Paulo, o Galo pressionar, porque não se grava. Aí vai entrar o Caleri, entra o Caleri, pá. E ficou intimidado pelo Júnior Alonso e pelo Leão. Sim, exatamente. Como eles jogam na... E o Caleri, disso o Caleri não tem medo. O cara vai... Pelo contrário, ele se alimenta do caos. Ele gosta disso. Aí entrou, cotovelada, tchau. Aí deixou o time no mato. Para mim é bem expulso. O que o Caleri fez ontem
é o que ele fez, por exemplo, em Brasília contra o Corinthians e o Klein não expulsou ele. Ele fez com 2 ou 3 jogadores do Corinthians. Subiu o cotovelo, André Ramalho e tal, aí você punha lá, os caras punham a mão no rosto e o árbitro não deu nada lá em Brasília. Ontem pegou um árbitro que deu, porque ele faz isso... Porque a não expulsão, então para mim essa foi correta. A não expulsão do Lianco, obviamente, também foi um absurdo pelo segundo amarelo. É o lance típico do segundo amarelo. Mais típico do que aquele, talvez é aquele cara que você vai correr e você puxa a camisa dele. Aquilo talvez é mais o amarelo do que aquele. Tirando aquele, não tem outro caso. E aí ele foi caseirão também e acabou não expulsando para não prejudicar claramente o Atlético. Acho que o São Paulo faz um bom jogo, um empate que serve muito. O empate só não é perfeito porque não ganhou do Sport. Você faz os 4 pontos, claro, ganhando do Sport e um empate fora, é um pouco mais ou menos o que aconteceu com o Corinthians, né? Ganha em casa, empatou com o Bahia, 4 pontos, tá lindo. Então, o torcedor fica um pouco, 2 pontos, tal, 2 pontos em 6, mas é por conta, a culpa não é o Atlético, a culpa é não ganhar do Sport em casa. Ontem ficou dentro de uma normalidade para bom e eu acho que essa situação do Zubeldia, por mais que a gente como jornalista vai condenar, na vida como ela é, você tá na beira do campo, fora de casa, vindo numa pressão lascada em cima de você. Certo. É duro, falar do ar-condicionado muitas vezes é mais fácil. Os caras lá dentro com o sangue quente, eu não estou dizendo que ele está certo, não está certo. Eu só estou dizendo que é sempre muito mais fácil do que o cara ver lá um erro como esse, claramente, um erro muito claro, de um segundo amarelo, de uma situação que todo o estádio viu. Aliás, como o Everton disse na hora do gol, que foi confirmado pela auxiliar lá, um impedimento completamente absurdo de 4 jogadores, que aí o VAR teve que salvá-la ali e tudo mais. Todo o estádio viu ali, você sentiu até o barulho mesmo pela TV, você viu o estádio murchando, falei, lá vem o segundo amarelo. Quando o cara não dá, quem tá lá no campo perde a linha um pouco mesmo, vai invadir campo. Acho que ele exagerou bastante, mas eu só queria ponderar que muitas vezes falar do ar-condicionado é mais fácil do que quem tá ali com sangue quente, pressionado, podendo ser demitido, e aí ele vê uma injustiça como essa. Acho que eu tento entendê-lo um pouquinho ali também nessa hora, apesar dos exageros, mas para mim o Caleri muito bem expulso, cotovelada clara dele, o lance que ele sempre faz, vira e mexe ele faz isso. Massa, mais do que o ponto, ou tão importante quanto o ponto, veja se eu tenho razão no que eu estou falando. A trégua, ou a reconexão, ou o apoio que a torcida passa a dar para o Zubeldia, talvez seja o mais importante nesse momento para o São Paulo? Essa é uma pergunta. E a outra é sobre a expulsão do Zubeldia. Não quero fazer que ele fez deliberadamente invadir o campo, para não sei o quê. Não, isso acho que ele exagerou e foi expulso. Mas a reclamação dele e depois do que ele falou depois do jogo, não tem um ar até quase que uma estratégia de também trazer a turma para perto dele? E faço uma comparação. O Abel Ferreira, que também faz a mesma coisa, traz o torcedor para ele. Eu vou defender o meu time, no que eu acho que está certo, inclusive. Acho que há limites para tudo, né? Sim. Ainda bem que a gente não vai chamar o Zubeldia de colonizador e outras coisas patéticas que chamaram o Abel Ferreira nos tempos em que o Abel era ainda mais veemente do que até foi o Zubeldia, ou que o Zubeldia vive chutando o microfone também. Mas é outro tipo de discurso, né? Tem. Né? É outro tipo de discurso para a sua torcida. Não. Claro. Sobre o Brasil ser... eu conheço esse país, isso aqui é assim, desse jeito. Já, nunca espera, foi desrespeitoso ainda não. ao Espera país. mais 10 minutos. Como 10 minutos? Espera, já está um ano, Marcinho. Então, espera mais 10 minutos. São comportamentos diferentes, são discursos Isso não aplaca diferentes. em nada o comportamento ridículo que Claro, ele tem no campo. Mas são Agora, não diferentes. chamá-lo de supremacista ou colonizador é bom. Porque não se comete o mesmo erro que se cometeu com o Abel. 2. Certo? Então, deixando isso bem claro, né? Se for estratégico da parte dele, ele está certo. Eu não posso medir isso. Não acho que foi. Eu acho que foi espontâneo. Você acha Porque que ele... Eu pergunto. Vai lá. Não, desculpa. Porque acho que ele se sente, aí o Arnaldo tem razão, se sente só, né?
porque a direção do São Paulo, as maritacas, não sei o que elas pensam, né? Meus amigos, como no campeonato, no futebol brasileiro, nós não temos muito tempo para, seja comemorar vitórias ou lamentar derrotas e empates, por mais que o resultado de ontem tenha sido até um resultado aceitável, né? Um empate fora de casa, o grande problema disso tudo foi o empate dentro de casa contra o Sport. A gente tem que lembrar que ontem o Palmeiras venceu o Sport fora de casa, tudo bem que também meteram a mão do nosso glorioso Sport, mas o São Paulo não poderia, né, ter empatado esse jogo dentro de casa. Infelizmente, empatou dentro de casa, empatou fora, 2 pontos do campeonato, mas bola pra frente não temos muito o que reclamar, porque quinta-feira já tem Copa Libertadores da América, prioridade e obsessão do São Paulo essa temporada. O Zubeldia já deixou bem claro, os próprios atletas também já vem falando sobre o anseio e o desejo de disputar a Copa Libertadores da América. O São Paulo que vai ter desfalques e também temos que pontuar dos jogos da Libertadores. Talvez esse jogo contra o Alianza Lima seja o jogo mais fácil, porque o São Paulo já pegou o Tajeres fora, vai pegar o Alianza Lima, que é o time mais fraco do grupo, dentro do Morumbi, depois pega o Libertad do Paraguai fora de casa também. Então, todos os jogos, esse vai ser o mais fácil. É a chance que o Zubeldia tem de rodar o elenco. O Caleri não vem bem. O André Silva entrou, e aqui eu não quero culpar o André Silva, porque ele entrou com um time que para mim desfavoreceu ele. O André Silva ele não pode entrar para jogar como o Caleri. Eu falei isso no vídeo de ontem e deixei bem claro. Se o Zubeldia quer colocar o André Silva, ele tem que colocar um meia para servir ele. O André Silva não pode ser o jogador que faz a função do Caleri. O cara que fica de costa tomando pancada e segurando a bola. O André Silva não é esse cara. O André Silva é o cara de receber a bola no pé, de receber a bola no chão, de correr a bola, de receber a bola no ponto futuro. Ele precisa ter um meia. Ah, o Oscar tá machucado, o Lucas... Você tem o menino, o Matheus Alves. É simples. Para mim, essa dupla, eu digo e repito, é simples. Você quer usar o André Silva? É André Silva e Matheus Alves. Você quer usar o Caleri? É Caleri e Luciano. Caleri e Luciano tem um entrosamento melhor. O Caleri, ele precisa menos do meia. Ele precisa menos do time. O Caleri, ele consegue se virar. O André Silva não. Ele não consegue se virar. Ele necessita do time. Tem até uma frase do Arnaldo Ribeiro que diz: o futebol do Caleri privilegia o São Paulo, mas o futebol do São Paulo não privilegia o Caleri. Isso também se resume, ou melhor, nem se resume ao André Silva, porque o André Silva precisa muito do time, precisa muito do meia, precisa muito que essa bola chegue com qualidade a ele. Não é o cara de ficar brigando, não é o cara de ficar trombando, não é o cara de ficar disputando bola com o zagueiro. Ele é um cara mais rápido, mais técnico, mais móvel. Então ele precisa muito do time do São Paulo. Então esse jogo seria sim um jogo para talvez você colocar André Silva e Rian Francisco. O Rian Francisco sim, para ser esse 2 do ataque, né? Você joga no 3-5-2, você pode trazer o Matheus Alves para jogar e fazer a função de 10 e colocar André Silva e Matheus Alves. Por que não? O jogo mais fácil do grupo. Você vai ter a oportunidade de rodar o elenco, de descansar o elenco. O Caleri tá jogando todas e não vem bem. Você tem que dar rodagem para o Matheus Alves, porque você não vai ter você não vai ter o Oscar por várias partidas. Você vai manter o Luciano de 10? É uma piada o Luciano atuando de 10, gente. É uma das coisas mais bizonhas e vergonhosas do mundo do futebol. É o Luciano atuando de 10 ali por dentro. O Luciano é o segundo atacante. Ou você coloca alguém para jogar de 10 e empurra o Luciano para segundo atacante ao lado do centroavante, ou você pega o Luciano e coloca no banco. Ele não pega na bola atuando de 10. Principalmente com o sistema de 3 zagueiros. Ele não pega na bola. Não é a função dele. Eu quero ver até quando o Zubeldia vai morrer abraçado e vai insistir com o Luciano atuando de 10. Ele não é... Cara, ontem era 37 minutos do primeiro tempo. O Luciano tinha pego na bola 5 vezes. 5 vezes 37 minutos do primeiro tempo.
E o São Paulo tinha mais posse de bola e estava controlando o Atlético Mineiro. Pô, não é que o Atlético estava com a bola e o São Paulo... Não, o São Paulo, no primeiro tempo ontem, controlou o jogo. Pode não ter criado várias chances, mas foi um time que controlou o jogo. E nem assim o Luciano apareceu jogando de 10. Eu já falei para vocês que o Luciano, a camisa 10 do Luciano é uma das maiores bizarrices que aconteceu na face da terra. E o Zubeldia continuar escalando ele ali é um erro grotesco. O Luciano tem que jogar, pô, ou você coloca o Luciano à frente, ao lado do centroavante, como segundo atacante. Ele jogava com o Brenner de segundo atacante, com o Pablo, com o próprio Caleri no início da era Rogério Ceni, como segundo atacante, não como meia. Como meia, ele é ridículo, ele é um a menos. Ele é um a menos dentro de campo. Um a menos. Tem que dar rodagem para o Matheus Alves. Esse menino tem potencial para se tornar um bom jogador, para se tornar um bom meia, para se tornar o reserva imediato do Oscar. Ele tem capacidade para isso. Basta o Zubeldia começar a escalá-lo de maneira correta e principalmente dar mais minutos para ele e dar mais minutos para o Rian Francisco. Não tem como você ficar dando 5, 7, 5, 2, 5, 3 minutos para o Rian Francisco. Você tem que dar uma sequência, você tem que dar minutagem para ele. Depois o time se lesiona e o Zubeldia fica aí reclamando. Ah, jogo atrás de jogo, não sei o que, não tem time, não tem elenco, os jogadores se lesionando. Você não roda o elenco. Você tem um 10 da base, você tem um lateral direito da base, que também o Mike, que é infinitamente melhor que o Igor Vinícius. O Cedric não vai poder jogar, sobe o moleque da base. O Mike, se eu não me engano é Mike o nome dele, moleque da base, joga anos-luz à frente do Igor Vinícius. Então, depois que acontecer lesões, não diz que não tem time, não tem isso, não tem aquilo. Tem, e tá tendo a oportunidade de usar. O jogo contra o Sport era a oportunidade de usar os moleques da base. E o jogo de quinta-feira é a oportunidade de usar os moleques da base. O próprio jogo contra o Atlético Mineiro era um jogo pro Matheus. Era um jogo pro Matheus Alves. A gente viu a atuação ridícula e pífia do Luciano. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu tô trazendo tudo dessa semana de Libertadores do Tricolor. Crédito 3 traz, deixa a inscrição. Sem mais enrolação, simbora pro vídeo não. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.